Oi, amor. E foi, a mãe tá gravando. Mas você quer falar meu nome? Pode falar. Você quer falar seu nome? Pode falar. Maria Alice! Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Samara. Fiz esse canal pra falar um pouco sobre a minha experiência com a maternidade, sobre o meu dia a dia, pra gente trocar experiências juntos, né? Hoje eu queria falar sobre a minha experiência com o DIU de cobre. Eu sei que muitas mãezinhas ainda não conhecem muito sobre o assunto e seria interessante, né? Como eu já uso há 4 anos, eu acho que tem um pouco de embasamento aí para poder falar com vocês sobre a minha experiência. Lembrando que eu não sou ginecologista ou especialista na área, tá? É a minha experiência e o pouco que eu conheço. Lembrando que o dispositivo, o DIU, ele tem 3, né? Tem o DIU de cobre, o DIU de prata e o DIU hormonal. O meu é o DIU de cobre, o que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Dispositivo intrauterino. Ele é uma haste flexível, mais ou menos desse tamanho, 3 a 4 centímetros de tamanho. E ele é fixado no interior do útero, né? Ele causa uma pequena inflamação no útero, no endométrio, né? Ele causa uma reação química que danifica o espermatozoide e o óvulo antes deles serem fecundados. Por isso que a mulher não engravida. Porém, ele não previne uma gravidez ectópica, que é uma gravidez que dá nas trompas, né? É muito raro acontecer. Depois, mais pra frente, eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens, os mitos, e aí tá incluso, fala um pouco mais sobre esse assunto. Mas ele tem essa possibilidade, ele só previne a gravidez dentro do útero. Eu uso há 4 anos e meio, mais ou menos. Tive o primeiro ano, um ano meio difícil, assim, mas eu indicaria, tipo, todas as meninas que querem um método que não seja hormonal a usar ele. Por mais que o meu primeiro ano não foi um ano muito agradável, assim, mas eu e acho que todas as minhas amigas usam, tipo, uma foi indicando pra outra e todas usam. E é um método bem seguro, assim, em 4 anos eu não tenho o que falar. Eu optei por esse método justamente por ele não ter hormônio, tá? Eu tomei anticoncepcional durante 8 anos, se eu não me engano, 8, 9 anos da minha vida, e eu queria sair fora do hormônio. Inclusive, eu engravidei justamente porque um dos médicos que eu passava na época solicitou que eu fizesse uma pausa por causa de alguns efeitos colaterais que eu estava tendo. Isso é assunto para outro vídeo, mas eu optei por o DIU de cobre justamente por isso, por não querer mais hormônio no meu organismo. Ainda quando eu ganhei a minha filha, ali os 6 primeiros meses eu tomei um anticoncepcional para lactante, mas assim que eu tive a oportunidade eu já coloquei o DIU. O meu DIU, eu coloquei ele pelo convênio. Na época eu tinha um convênio da Amil e eles cobriam o valor total pelo DIU de cobre. Então eu fui no meu ginecologista, falei pra ele que eu tinha interesse em parar de tomar o anticoncepcional e colocar o DIU e como que eu devia seguir. Ele me deu uma guia pra me agendar com uma psicóloga e me deu os exames que eram necessários fazer. Passei em uma consulta com a psicóloga, depois eu passei numa consulta como se fosse uma reunião em saúde da família. E aí eles falaram sobre vários métodos nessa reunião. A reunião era voltada para quem queria fazer vasectomia, laqueadura e quem queria colocar o DIU. Nessa reunião, eles já me marcaram com um ginecologista. Na minha cabeça, eu ia chegar nesse ginecologista e ele ia me pedir alguns exames, talvez, me fazer uma entrevista. E aí depois ia agendar um outro dia para mim colocar o DIU. E aí eu lembro que eu fui trabalhar, saí do serviço, era um pouco longe de pegar o metrô, tá? Eu moro aqui em São Paulo, né? Então eu trabalhava na Zona Sul e eu tinha consulta na Zona Leste. Aí eu peguei o metrô, fui pra Zona Leste, chegando lá, o médico perguntou qual que eu tinha interesse, se era o DIU de cobre ou o DIU hormonal. Eu falei que era o de cobre. No meu convênio, eu não sei se na época só tinha essas 2 opções ou se o convênio só cobria essas 2 opções, porque não me foi nem citado o DIU de prata, tá? Eu fiquei sabendo recentemente sobre o DIU de prata, não sei nem exatamente como ele funciona. Mas enfim, aí eu cheguei lá, aí eu já tinha levado os exames, porque o meu ginecologista já tinha me pedido, ele pediu um ultrassom transvaginal, um Papa Nicolau, uma colposcopia
e um exame de sangue, se não me falha a memória. E eu cheguei no ginecologista, né, com os meus exames já realizados. E ele olhou os exames, me fez algumas perguntas. Aí ele simplesmente virou pra mim e falou assim: então pode ir aqui na salinha do lado, que a gente já vai fazer a implantação. Então assim, eu não sei se por eu já ter ido adiantada com os meus exames e coincidir de eu estar na semana da minha menstruação, ele já falou pra colocar. Eu tava achando que ele ainda ia agendar uma outra data pra mim ir lá colocar. Então eu tinha ido desacompanhado, tava com medo de doer. E aí chegou lá, tipo assim, vai aqui na salinha do lado que a gente vai colocar. E aí eu lembro que eu cheguei lá na salinha toda assustada, e uma enfermeira me atendeu, né, me deu um avental pra me colocar, subi na maca, ela me explicou como que seria o processo rápido, mas dolorido. Eu lembro que dá uma cólica bem forte assim no pé da barriga. Nada, assim, no meu caso, não foi nada, tipo, insuportável. Eu passaria de novo tranquilamente. É uma dor suportável, mas é uma dorzinha que incomoda. Mas é muito rápido, é coisa de 30 segundos, assim. Aí ele colocou o DIU, aí falou pra mim, né, já me deu uma guia pra me fazer um outro ultrassom. Falou, daqui 15 dias você refaz o ultrassom e não tenha relação sexual durante esses 15 dias. Que é pra evitar que o DIU se mova, né? Então, eu fiquei os 15 dias sem ter relação. Quando foi no 15º dia, eu marquei já o ultrassom e fui ver o posicionamento do DIU. E tava ok, tava no lugar certinho e aí já fui liberada. Eles pedem pra você esperar ali, acho que, se eu não me engano, 30 dias após a implantação pra você começar a ter relação sem prevenção, porque você corre o risco de engravidar nesse primeiro mês. Então, foi bem tranquilo. O que aconteceu comigo, assim, no primeiro dia, como eu não tava esperando que eu ia colocar, eu tinha avisado no serviço que eu iria passar numa consulta e voltaria pro serviço. Então eu fiquei com receio de não voltar, nem sei porquê, depois eu fiquei pensando, por que eu fui pra casa, ligava de casa, né? Mas enfim, aí eu voltei pro serviço. Eu coloquei o DIU, saí de lá plena, não tive sangramento, que eles falam que eles pedem até pra você levar um absorvente. Eu não tive sangramento nenhum, tipo assim, nenhumzinho mesmo, nenhuma gota de sangue. E eu saí de lá com uma cólica muito leve, uma cólicazinha assim que, nossa, quase imperceptível. Eu não sei nem se era uma cólica, sabe quando é tipo um desconforto, assim? E aí eu voltei pro serviço. Aí eu cheguei no serviço, voltei a trabalhar normal, meu expediente encerrava às 18 horas, às 18 eu saí do serviço. Quando eu cheguei em casa, já ali por volta das 20 horas, eu já tava com uma cólica um pouco mais forte. Aí eu tomei uma medicação pra cólica e normal, até aí foi bem tranquilo. Foi assim, o primeiro ciclo menstrual, o seguinte, né, eu já tava num ciclo, no próximo, né, na menstruação do mês seguinte, eu já senti um pouco mais de desconforto, coisa que eu não tinha antes, cólica eu passei a ter. Então, no período menstrual, bastante cólica, não uma cólica insuportável de não conseguir, tipo, se mexer, mas um desconforto, assim, uma cólica que já incomodava, e o fluxo aumentou de 3, 4 dias para 7, 8 dias. Então aumentou o fluxo e aumentou os dias, né? E isso é o que a maioria das mulheres reclama, é algo bem comum. O ginecologista já tinha me informado, falou que os 3 primeiros meses seria comum acontecer isso. E tá legal. Há alguns meses, acho que uns 2, 3 meses, eu comecei a ter muita cólica fora do período menstrual. E aí foi até o que eu comentei aqui no começo do vídeo, que o meu primeiro ano foi meio difícil, né? Porque aí quando eu comecei a ter vários dias com muita cólica, eu comecei a ir na emergência, né? Pra tomar medicação na veia. E aí, numa dessas, uma médica que me atendeu pediu um ultrassom e viu que o meu DIU tava fora do lugar. Aí eu marquei uma consulta com o meu ginecologista, ele me informou que não podia mexer, que só quem podia mexer no meu DIU era quem fez a implantação, mesmo sendo convênio. Então eu não sei se no público é esse mesmo processo que funciona da mesma forma, mas eu tive que marcar uma consulta com o médico que fez a implantação, voltei lá, ele fez um ultrassom na hora, viu que ele tinha tombado, tipo, ele tinha virado um pouco pro lado. Que eles implantam retinho e o meu tinha dado uma viradinha. Aí ele realinhou ele. Foi bem desconfortável, doeu mais do que pra colocar. Eu preferia ter tirado e colocado outro, mas enfim.
ele realinhou e pediu um novo ultrassom, tudo de novo, mesmo processo, mais 15 dias, sem ter relação, fazer outro ultrassom, tudo normal. Quando foi um ano depois, eu já tinha feito, né, um ano da primeira implantação, no caso, tipo, 9 meses após o realinhamento, eu voltei a ter cólica, e aí no ultrassom de rotina, eles viram que o meu DIU tinha descido. O ideal é que o DIU fique a 2 centímetros acima do colo do útero, e o meu estava a 1 centímetro. Ele ainda estava dentro do útero, porém muito baixo. O meu ginecologista falou que não tinha problema, tá? Então isso aí vai de... Por mais que o ideal fosse que ele estivesse mais acima, depende muito do tamanho do útero, né? Enfim. E aí o meu ginecologista falou que eu podia manter ele normal, que eu não ia precisar realinhar nem tirar, a não ser que ele descesse mais. E ele não desceu. Isso já faz 3 anos, né? E ele não saiu mais do lugar depois desses 3 anos. O DIU de cobre, eu acho que todos os outros dispositivos também, é necessário que você faça um ultrassom a cada 6 meses para você ver posicionamento, tudo isso, né? Para não correr o risco de uma gravidez indesejada caso ele saia do lugar. Como eu fiquei cismada, Samara, né? Fiquei meio com receio por ele ter descido de engravidar. Paralelo ao DIU, eu faço tabelinha. Pra evitar, né? Não que a gente ouve muito relato de meninas que ficaram grávidas usando DIU. Comigo ainda não aconteceu e eu espero que não aconteça. É um particular meu, as minhas amigas não fazem, também nunca tiveram problema, tá? É porque eu realmente fiquei com o pé atrás depois dessa questão do meu ter saído 2 vezes do lugar, entendeu? E aí vai de organismo para organismo. Tem mulher que não se adapta, tem mulher que o organismo elimina, porque é um corpo estranho que tá dentro do seu útero, então ele coloca pra fora. E aí é por isso que o dispositivo tem que ser muito... Você tem que conversar com o seu médico pra ele te falar o que é melhor pra você. Quais são as suas necessidades, entendeu? Eu não ligo de fazer tabelinha. Agora, se é uma pessoa que não sabe fazer, ou que não presta atenção nisso, não quer se preocupar com isso... Aí, às vezes, colocar um DIU hormonal seria mais eficaz, porque aí não tem erro, né? Ele vai ficar soltando hormônio ali e pronto. Mas, no geral, eu acho um dispositivo, assim, com poucos efeitos colaterais. Eu sou uma exceção, que nem eu falei, o meu primeiro ano foi um pouco difícil, mas os outros 3 seguintes eu não tenho, assim, nem isso pra falar. Foi bem tranquilo. Cólicas, depois de um ano, diminuiu. Fluxo também, depois de um ano, diminuiu. Voltou. Hoje em dia, depois de 4 anos, eu tenho um fluxo aí de 4 dias, moderado, nada assim exagerado. E cólica, eu tenho uma cólica normal, assim, que não é todos os meses, às vezes acontece. Já aconteceu, em 4 anos, umas 2 vezes de ter escape de sangue fora do período menstrual, que também é um dos efeitos colaterais, né? E aí eu tive em 4 anos umas 2, 3 vezes no máximo, então eu acho que nem... Pode ter sido até outra coisa, né? Às vezes nem foi o DIU mesmo que causou isso. Enfim, é um método, eu acho um método ok, assim, eu indicaria, apesar da minha experiência, né, do primeiro ano aí, mas eu acho que vai de mulher pra mulher e eu indicaria quem tem interesse, assim, é um método bem seguro. Eu tava fazendo uma pesquisa antes de fazer esse vídeo e no Brasil é um método pouco usado. Cerca de 2% só das mulheres em idade fértil, né, usam o DIU de cobre. E eu acho que a maior parte disso é por falta de informação. Quando eu coloquei o DIU, me falaram várias coisas, assim, mesmo sabendo que eu fazia faculdade de enfermagem, as pessoas vinham com umas coisas assim que era de desacreditar que as pessoas estavam falando aquilo pra mim. E acho que é por isso que é interessante eu colocar nesse vídeo aqui mitos sobre o DIU. Eu fiz uma colinha aqui pra não esquecer, porque são bastantes. Esses mitos, eles foram esclarecidos pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então são bem seguros. Eu peguei essa relação na internet. O DIU, ele raramente conduz uma doença inflamatória pélvica, tipo assim, ele piora uma doença pélvica, isso não acontece, tá? Apesar dele fazer uma alteração química no útero para a mulher não engravidar, isso não gera uma inflamação, assim, grave pélvica que pode gerar um câncer ou algo do gênero, tá? Ele não aumenta o risco de contrair uma DST, como muita gente fala, que o útero fica desprotegido e por isso você pode pegar uma doença com mais facilidade, usar camisinha, né, pra prevenir esse tipo de contaminação.
Ele não aumenta o risco de aborto espontâneo quando a mulher engravida após a retirada do DIU. Ele não torna a mulher estéril, que é muita coisa que as pessoas falam também. Inclusive, eu já comentei com algumas pessoas que eu tinha o desejo de engravidar novamente. E aí muita gente fala, mas você tem o DIU, você não vai poder engravidar depois. E isso é mito, tá? Você tirou o DIU, você já tá apta a engravidar no mês seguinte, no ciclo seguinte, né? Ele não causa câncer de colo de útero, como também muita gente fala, eu já citei aqui, né, antes. Ele não se desloca do útero para outras regiões do corpo, como o coração e o cérebro, que isso também já foi falado. Ele não causa, não tem como ele acontecer isso. E ele não causa desconforto ou dor na mulher durante o sexo. O que pode acontecer é se ele estiver fora do local, que nem o meu que desceu um pouco. Oi, amor. E foi, a mãe tá gravando. Mas você quer falar meu nome? Pode falar. Você quer falar seu nome? Pode falar. Então, voltando. E o que acontece é que nem o meu, que ele desceu um pouco. Se ele descesse mais durante a relação sexual, poderia ter um desconforto. Mas eu nunca tive esse desconforto, porque o meu ainda tava dentro do útero, né? Então, esses são os mitos que a Organização Mundial da Saúde colocou, né? São os mitos mais frequentes falados, né? Vamos falar sobre as vantagens, né? Que eu acho que é o que a gente procura um vídeo mais pra saber, né? Então, assim, ele não exige uma disciplina, né? Que você tenha, que nem o anticoncepcional, você tem que tomar todos os dias no mesmo horário. A única necessidade é que você faça um ultrassom a cada 6 meses, mas isso aí é fácil de você se programar. Ele não tem um custo mensal, então se você não tiver um convênio, você consegue colocar ele pelo SUS ou no particular, mas ainda que você coloque no particular é um custo que você vai ter uma vez, e depois vai ter só esse custo do ultrassom a cada 6 meses, mas no geral ele não é um método caro, né? E é imediatamente reversível, então assim que você decide não ter mais, que você quer engravidar ou você quer mudar de método, você consegue tirar ele e o seu útero volta a ser como ele era antes, sem nenhum problema, tá? Ele fica no corpo de 5 a 10 anos, dependendo do dispositivo. Ele não envolve o uso de hormônios, então tudo que a reação química que ele dá é referente ao cobre, não tem nada de hormônio. Ele não causa diminuição da libido, então isso é algo também que eu não queria voltar para a questão do hormônio antes, porque o anticoncepcional ele alterava muito isso em mim. Ele pode ser usado durante a amamentação, então eu amamentei a minha filha até quase 4 anos, então depois se vocês quiserem comenta aí que eu faço um vídeo sobre a amamentação, sobre a minha experiência, porque é uma experiência longa, mas enfim, eu usei então eu coloquei ela tinha 6 meses, isso não influencia na amamentação, tá? Ele não engorda, não causa alteração de apetite nem do humor, colocado por qualquer mulher em qualquer idade, mesmo as mulheres que não têm filhos ainda. E aí, se você ainda não tem um filho e tem interesse em colocar o DIU, você teria que ver com o seu ginecologista, porque existe um DIU, um mini DIU, que ele é um pouco menor, porque normalmente mulheres que já teve filho, o útero ele fica um pouco aumentado. Ele não volta 100% ao tamanho que ele era antes. Então existe um DIU menorzinho, que é menos do que 3 centímetros para você que ainda não teve filho. E eu não sei te informar se o DIU normal ele pode ser colocado em mulheres ainda que não tiveram filho, mas ele, no geral, o dispositivo DIU ele pode ser colocado em qualquer pessoa, qualquer mulher, né? Ele é um método prático e de longa duração, que nem eu já comentei antes, o tempo dele, né? E ele não interfere no contato íntimo e nem na fertilidade. E as desvantagens? Algumas dessas eu vi na internet, porque eu não passei por isso, mas algumas delas é por experiência própria, tá? A inserção pode ser desconfortável, que nem eu comentei aqui no começo do vídeo. Ele pode causar uma rara ocorrência de anemia em mulheres que já têm essa predisposição, porque ele pode aumentar o fluxo menstrual. Então, se você tem um fluxo menstrual muito grande, você já tem anemia, você pode piorar esse quadro. Também vir, principalmente nos 6 primeiros meses ali, nos 6 primeiros meses você pode ter um pouco de cólica um pouco mais forte, tá? Tem pouco risco de infecção no útero e corrimento vaginal. Eu não tive isso, mas eu tenho uma amiga que teve corrimento no primeiro mês.
e o ginecologista informou que é normal, ela teve até que tomar antibiótico, mas assim, de 5 amigas próximas que eu tenho que colocou o DIU, só uma teve isso, então eu não sei te informar qual que é a probabilidade desse risco, mas ele ocorre, tá? Pode acontecer. Ele tem um pequeno risco de gravidez ectópica, que eu já comentei, e em mulheres que ainda não tiveram filhos, ele pode ter dores e contrações uterinas mais frequentes. Então, no caso, uma cólica ou uma cólica fora do período menstrual mais frequentemente. Que nem eu comentei, o meu eu coloquei ele pelo convênio, porém, ele é possível ser colocado pelo SUS, tá? Eu tenho uma amiga que colocou no SUS, ela colocou na hora do parto. Então, assim, ela teve o bebê dela na rede pública e ela já, no pré-natal, falou com a obstetra e o bebê dela nasceu e ela já colocou na hora do parto o DIU. Também pode. Tem ginecologista que não coloca na hora do parto porque espera o útero voltar ao tamanho real, né? Antes de colocar, mas é possível colocar na hora do parto. Então, se você já teve o seu bebê e você está pretendendo colocar, ou se você não tem filho ainda e pretende colocar e você quer colocar pela rede pública, você teria que marcar um ginecologista ou um clínico e falar do seu interesse, e aí ele vai te instruir direitinho, passar lá na reunião da saúde da família, te direcionar direitinho para onde você tem que ir para fazer essa implantação, tá bom? Lembrando, né, aqui para finalizar, que o DIU ele é um método contraceptivo, então ele não previne contra DST. Então, se você não tem um parceiro fixo, aí você tem que se prevenir, usar camisinha para evitar de contrair alguma doença dessa, tá bom? Eu espero ter ajudado, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, esse é meu primeiro vídeo de muitos, né? Espero que trazer muita coisa legal aqui pro canal. Se você ainda não me segue, né, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para ajudar a gente a crescer, tá bom? E um abraço, meninas. Tchau, tchau!